Na Sagres 730, a gente recebe com muito prazer o presidente do Atlético Clube Goianiense, Adson Batista. Eu vou tocar em alguns assuntos com você, Adson, e talvez o assunto que mais chamou atenção nacionalmente dentro do nosso campo, dentro do futebol, foi esse conflito, essa briga Globo-Flamengo. De longe, né, o Atlético, como é que viu essas discussões, esse cenário de incerteza e de conflitos do Flamengo, principal clube do Brasil, com a principal emissora e que detém os direitos aí das principais competições? Olha, Charlie, eu enxerguei isso com naturalidade, né? Eu acho que o futebol brasileiro está caminhando para muitas adequações como grandes centros do futebol mundial, né? Nós precisamos melhorar as arrecadações dos clubes. Clube emergente como o Atlético Goianiense é inegável que vai negociar em bloco. Isso também não quer dizer que nós não poderemos negociar todos os 20 clubes ou da Série A, da Série B, né? Então, eu vejo com bons olhos para que não tenha monopólio, né? Acho que a Globo é a maior parceira do futebol brasileiro, mas pode criar situações de ter novos parceiros e também preservando o interesse de todos, e a gente sempre valorizando que a Globo também investiu muito no futebol brasileiro, e acho que pode continuar também com a Globo, que é um grande parceiro. E era até sobre isso que eu queria perguntar, era mais adiante, mas você já me deu um gancho. Qual a relação do Atlético com a Globo? Vocês sempre foram tratados bem, com respeito, né? Você tem algo para reclamar da emissora? Como é que é essa relação Atlético-Rede Globo de televisão? Olha, é uma relação respeitosa, eles sempre nos trataram bem, tem grandes executivos como o Fernando Manuel, né? A gente fala com o Léo, as pessoas todas, Felipe Lázaro, são pessoas muito educadas e sempre teve uma convivência harmônica. Porém, eu acho que eles precisam, no futuro, e eu sei que a Globo vê o futebol brasileiro com bons olhos e enxerga o futebol brasileiro como muito atrativo, como é. É evidente que sempre vai poder melhorar, mas eu, se colocar qualquer campeonato do mundo para mim assistir os jogos, eu prefiro ver o futebol brasileiro. Para mim é o futebol taticamente, tecnicamente, melhor de se ver. Evidente que às vezes tem um jogo ruim, como também eu vi muito futebol alemão e alguns outros jogos que tem jogos ruins também, né? Não é só aqui. Que às vezes as pessoas gostam de generalizar, é sempre o nosso. É o ruim, é o que é menos atrativo. Eu não vejo assim. Então, eu acho que a Globo pode evoluir em relação à forma de trazer mais competitividade. Como? Fazendo com que seja na meritocracia, tenha mais igualdade na distribuição. Por exemplo, esse negócio de os 20 clubes disputam o campeonato. Os 20 têm que receber, no final do campeonato, um percentual que todos disputaram, né? Independente se foi rebaixado ou não, como que o clube vai pagar suas contas, como que é privilegiado, só quem fica no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Os outros vão para vala, não pode ser assim, né? Nós precisamos de ter um equilíbrio nesse sentido. Até a Globo reconhece isso e eu acho que tem que ser resolvido. E, logicamente, também a forma de distribuir tem que valorizar um clube como o Flamengo, né, uma grande marca que mas eu acho que... É justo o Flamengo receber mais que o Atlético no Campeonato Brasileiro? É justo. Em algumas situações eu enxergo que é justo. É evidente que, por exemplo, 50% tem que ser por igualdade de condições. Aí depois busca o valor da marca, algum histórico que cada um tem, mas eu vejo que pode se melhorar para que a gente tenha poder de investimento e o nível do futebol brasileiro cresça num todo. A gente tem que enxergar que o Flamengo não joga sozinho, os clubes não jogam sozinhos, sempre vai ter clubes menores disputando o campeonato, mas para que tenha um campeonato num nível bom, para ser negociado até fora do país com valores atraentes, precisa ter um nível melhor tecnicamente dos 20 clubes. Mas aí, ok, receber o mesmo que o Flamengo, você entende que é utopia, que o Flamengo merece receber mais, certamente é o mesmo pensamento em relação a Corinthians, São Paulo, outros clubes. Mas quando a gente toca para o lado mais intermediário da tabela, é justo o Atlético receber menos, por exemplo, que o Goiás, que é o grande rival do Dragão aqui na nossa região? Olha, vou começar pelo fim.
Hoje eu acho que o Atlético e o Goiás já estão mais ou menos no mesmo equilíbrio, né? Eu não vejo uma disparidade nesse novo modelo. Porém, o que eu vejo é que precisa ser copiado o que está dando certo. A Premier League, por exemplo, o futebol espanhol, hoje tem uma igualdade de condição de uma parte distribuída, né? E depois que vai se levar em conta ranking, vários fatores que são importantes. Mas precisa ter uma forma mais justa de distribuição, porque quem chegou na Série A é por méritos, é por competência e precisa ter valor de investimento para poder ter um nível técnico equilibrado e seja bom para o campeonato em todos os sentidos. E aí me permita, você falou da Premier League e da La Liga, né, o campeonato espanhol e o campeonato inglês. O modelo de transmissão dele, de negociação, é bem diferente do que quer o Flamengo e chancelou a medida provisória. Não é um contrassenso imaginar que, poxa, podia ser igual lá fora, mas estamos trabalhando nesse momento de uma forma diferente. Eu acho que essa adequação, Charlie, ela vai ser aprimorada sempre. Eu acho que o futebol precisa de uma legislação própria. Futebol, o atleta não é como um trabalhador comum. Tem grandes salários, trabalha à noite, aos domingos. Então precisa ter uma legislação própria, o governo precisa entender isso, todos os clubes entendem isso. Precisa ter direitos, deveres. Isso é uma coisa diferente do que é o trabalhador normal. Porque o atleta é diferente, né? Ele tem ganhos diferentes, ele tem premiações, ele tem situações que é diferente. Então precisa partir desse princípio. São discussões que ainda vão acontecer e é interesse de todos. Porém, essa questão de divisão, nós precisamos aprofundar, entender que é muito importante a gente chegar ao nível da Premier League, da La Liga, porque eles estão à frente, eles já enxergaram que o importante é todos poderem investir. É evidente que o Barcelona, Real, Liverpool, outros clubes maiores, né, como tem o Chelsea, vários clubes da Inglaterra, né? Manchester, todos vão ter um momento que vão ganhar mais, mas eles já entenderam que o importante é o contexto geral para que todos tenham condição de vender um produto de alto nível. Não adianta ir 5, 6, 7, 8 clubes terem um poder de investimento e os outros terem um nível muito baixo e se tornar só sparring, né? Então, eu acho que tem que ser decidido na competência de cada um, respeitando essa grandeza de alguns clubes, mas a nossa divisão aqui ela é muito aquém do necessário. Por exemplo, o Atlético tem o menor orçamento do Brasil, assim, de maneira astronômica. Porém, eu me sinto motivado e muito motivado para tentar surpreender. Eu tenho minhas estratégias de começar antes, tentar fazer as coisas com antecedência, e é nesse nível que eu vou continuar trabalhando, e é um grande desafio da minha vida, manter o atleta na Série A para a gente ir incorporando e crescendo, participando das discussões. Sendo uma Série A, você é muito mais ouvido, você é muito mais valorizado e respeitado. É evidente que eu entendo que o Atlético é um clube ainda que precisa crescer, nós estamos num nível de grande da Série B, mas a gente precisa, numa hipocrisia, entender que a Série A é o caminho para qualquer clube que se quiser crescer, para qualquer clube que quiser realmente se consolidar no futebol brasileiro. Eu entendo bem o que você fala. O Atlético precisa pegar aquela casca de Série A, aquele rótulo de time de Série A, ficar várias temporadas para encorpar financeiramente, para ser cada vez mais respeitado nacionalmente. Adson, você falou muito de futebol internacional na resposta anterior, e eu ouvi uma declaração do PVC, jornalista do Sistema Globo de Comunicação, onde ele diz assim: se a gente não melhorar o Campeonato Brasileiro o quanto antes, num período de 10 anos, daqui a pouco o Real Madrid e o Barcelona terão mais torcida do que times como Botafogo e Fluminense. Você enxerga isso? Você acha que isso pode acontecer? Você já sente isso? Que o mercado europeu já está aqui tomando espaço do futebol brasileiro? Olha, eu entendo que o PVC é um visionário, uma das grandes referências do jornalismo esportivo, né?
Mas eu discordo de algumas coisas. É evidente que o Barcelona, o Real Madrid, quando estão no momento ganhando tudo no mundo, é referência, isso vai sempre acontecer. Mas, por exemplo, você vê o Flamengo, que tem talvez a maior torcida do mundo. É um clube que É a bem maior torcida administrado. do mundo, infelizmente. Isso. Felizmente, né? Porque é brasileiro, né? Você é vascaíno, não gosta. Mas o Vasco também tem uma grande marca, precisa ser bem administrado. O Flamengo lá com bandeira de mel e um grupo hoje com o Landim, que é um cara sério, simples e muito profissional, muito preparado. O Flamengo revolucionou o futebol brasileiro. Então, há possibilidade disso, dos grandes clubes do futebol brasileiro, chegar a esse nível, né? Então, buscar essa Se desculpa, tornar internacional. se tornar internacional, porque eu enrolei tudo aqui, você me desculpa. Então a questão é a seguinte: dá para fazer esse trabalho, precisa de administração séria. Hoje eu vou falar que o Atlético Goianiense, nós estamos aqui há 14 anos, indo para 15, nós temos uma administração séria. Esses dias o Petralha me chamou, mandou, eu tenho até printado aqui no meu celular, ele elogiando o nosso balanço e falando como é que a gente consegue fazer um trabalho com tão pouco dinheiro. Então esse é o caminho, nós estamos no caminho certo, com administração séria, profissional, não sentimos superior a ninguém e entendemos que vamos conseguir chegar num patamar melhor se a gente manter essa linha de seriedade, de profissionalismo, de organização, de privilegiar sempre as coisas sérias e organizadas, não improvisando, não dando passo maior do que a perna. Então, eu vejo que o caminho é esse e acredito muito no futebol brasileiro. Futebol brasileiro, eu acho que ninguém previa essa grande crise que é mundial. Eu acredito que o futebol brasileiro vai se superar e para mim, é um dos grandes do mundo. Vai depender também de um pouco da economia do país, que eu acredito, sempre enxergo, volto a falar, que no copo cheio. Muitas pessoas enxergam o copo vazio, eu cheio. Você pode ter certeza, o mundo vai acabar, vai falir tudo. Não, as riquezas podem até mudar de mãos, mas o país vai se recuperar, a economia vai se recuperar. Um país do tamanho desse Brasil, esse continente, ele não vai ficar estagnado, é um momento, e esses momentos traz também oportunidades. Então eu vejo dessa forma e acho que o futebol brasileiro não vai ter espaço para más administrações, para dívidas faraônicas, não vai ter, e as pessoas vão se conscientizando, né? É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Grêmio, daqui a pouco tem que ser todo mundo, porque quem não se preparar não terá condição de disputar futuros campeonatos. Eu acredito que vai vir pela FIFA exigências que para disputar campeonatos, para fazer o futebol profissional, terá que ser muito sério, tem que tratar como uma grande empresa e ser muito responsável com tudo. Esse elogio do Petralha você tem que printar, colocar num quadro, né? Sem dúvida nenhuma, porque o Atlético do Paraná é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Aliás, desculpa, eu tenho que colocar ele nesses grandes clubes bem administrados, que estão com caixa aí de 300, 400 milhões, com vendas de jogadores, né? A competência, estádios mais bonitos do Brasil e do mundo. Mas, então, mas tem uma dívida grande lá, hein? Mas eu acredito que, pelo que eu sei, eles estão no Profut, estão administrando bem e acredito que tem solidez para isso. Adson, uma declaração agora de outro presidente, Guilherme Belintani, né? Ele é presidente do Bahia. Ontem ele fez umas postagens nas redes sociais. Eu vi lá, Adson curtiu. O Adson também é bastante ativo aí no Twitter, nas redes sociais. E, em resumo, ele pede um brasileiro maior, de 9 meses, né, uma pré-temporada de 40, 45 dias, e aí vai ao encontro, normalmente, do que os clubes europeus têm de temporada para se preparar para as competições, para o calendário deles. E o campeonato estadual, não que ele seja reduzido ou seja encerrado, ele quer um campeonato estadual para times pequenos, intermediários e que possa servir de laboratórios para os grandes clubes do Brasil, para os clubes que estão na Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Por que você curtiu o comentário? Ou você tem algo a acrescentar no que ele disse? Primeiro, que o Guilherme Belintani é um grande presidente, é um cara muito preparado,
é uma pessoa que está revolucionando o Bahia. Hoje eu coloco o Bahia nesses grandes clubes de futebol, com administrações sérias, com princípios de governança, com clubes que são auditados mensalmente, como o Atlético faz aqui hoje, né? Então, o Guilherme, eu admiro muitas ideias. É evidente que tem algumas ideias que eu tenho as minhas próprias, eu tenho luz própria, mas tudo que ele falou ali é o futuro. Agora eu vou te dizer que os clubes lá fora, aí sim, estão muito na nossa frente. Que o campeonato estadual, hoje, me desculpe as pessoas, eu não estou aqui querendo polemizar, criar problema nenhum com a federação, que quando tiver criticar, eu vou criticar mesmo, porque eu tenho opinião própria e eu sou criticado por vocês quando vocês acham que eu estou errado. Quem? Né? Quem? Você é o papa disso também, né? Então eu tenho que entender e respeitar que você tem a sua opinião, sua forma de enxergar. E a gente tem que respeitar, desde que as pessoas respeitem o caráter, o lado pessoal. Eu acho que a crítica sempre é construtiva, você sempre tem que enxergar alguma possibilidade de entender e trazer novos conceitos. Então, o que eu quero te dizer é que os estaduais, a CBF, eu vou falar a CBF, ela está na contramão do futebol mundial. Eu acredito que a melhor forma é a gente colocar um sub-23, uma base forte para disputar os estaduais. Se uma decisão a gente quiser colocar o time principal, que coloque, que a gente consiga revelar jogadores, mas não dá mais para a gente bancar um campeonato. O campeonato deficitário, eles não conseguem vender o campeonato, não conseguem, parou aí, os campeonatos estão voltando, não consegue voltar o campeonato, não consegue dar visibilidade financeira. Então, cara, vamos ser realistas. Não dá para um clube igual o Atlético, Goiás, o próprio Vila, a gente ficar jogando para clube do interior para ajudar a federação. Nós temos que nos ajudar. Nesses momentos de dificuldade aqui, cadê esse pessoal aí que eu estou citando do meu lado, brigando comigo para buscar alternativa? Então, eu não estou aqui para... Eu sei que o André me xinga aí nos cantos aí e um monte de coisa. Eu sou franco. O que eu falo para você, falo para ele. É minha forma de ser. A federação nossa, ela precisa de acordar. E, particularmente, nós temos que ter um campeonato atrativo. E a CBF, ela tem que entender que o futebol brasileiro é o maior trunfo desse país. É um produto muito forte, que não dá para a gente ficar agradando a federação para depois votar na CBF. Isso é um problema dela, não pode ser nosso. Faz os campeonatos sub-23, campeonato regional, vamos fazer a pré-temporada, vamos começar o Brasileirão, Copa do Brasil, ter o ano todo, nível bom. Os estaduais, infelizmente, o Charlie, é semi-amador. Ah, tem o Charlie, teve. Hoje não tem mais. Né? Nós precisamos, naturalmente, entender que nós estamos na contramão do futebol mundial. Esse é o maior gargalo, o maior problema. Nós precisamos, sim, não acabar com os estaduais. Se a gente quiser jogar uma final, por exemplo, Atlético e Goiás, que joga com o time principal, não tem problema, mas não dá mais para a gente ficar disputando um campeonato e achatando o Campeonato Brasileiro, que é tão importante financeiramente, tecnicamente, colocando jogador para lesionar, para ter problemas profundos. Esse ano eu não posso reclamar disso. É evidente que é uma pandemia, eu vou culpar quem? Vou culpar você? Vou me culpar? Não posso. É uma situação que ninguém previu, ninguém pode ser culpado por isso. Mas nos outros anos nós temos que pensar diferente. E a CBF tem que nos ouvir, ela tem que entender que a CBF vai se prevalecer no futebol brasileiro se ela ouvir os clubes e fazer as coisas com quem faz o futebol no dia a dia. Você falou sobre o Campeonato Brasileiro aí, pegando o gancho aí. Existe um movimento de alguns clubes, não são muitos, Atlético e Goiás, de acordo com o André Rodrigues, que apurou informações, eles não estão dentro desse processo. Eu estou te perguntando se o Atlético chegou a ser ouvido, chegou a ser sondado por algum clube, na intenção de promover um movimento para pedir à CBF um campeonato sem rebaixamento. Você ouviu isso? Acha que isso é importante, um campeonato sem rebaixamento, dada a realidade desse ano? Olha, Charlie, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu estou me preparando e para mim, seria vantajoso, né? Eu entrar no campeonato, me preparar, fica essa insegurança aí do contrato da Globo, um monte de coisa aí que economicamente nos deixa bastante tensos, né?
Mas é evidente que eu acredito que a Globo não vai quebrar contrato, porque senão ela está abrindo mão também do futebol brasileiro. O que eu quero te dizer é o seguinte, hoje eu estou preparando para disputar o campeonato 38 rodadas. Pela última reunião que eu senti da CBF, isso é inegociável, né? Eu acho, agora, é uma discussão que eu estou aberto. É evidente que se o Atlético for convidado para essa discussão, nós vamos discutir, vamos avaliar. O que eu quero te dizer com toda sinceridade, que isso também tira o brilho do campeonato. Tira, talvez até tenha um motivo muito forte, mas eu acredito que é prejudicial para o nosso campeonato, é prejudicial para o nosso produto. Apesar de existir o risco, né, e ele existe, evidentemente, o Atlético, como você destacou, entra com um menor orçamento, né, você acharia interessante, deixa eu entender a opinião, você acharia um campeonato sem rebaixamento, né, mas se você for chamar para o voto, qual seria o seu? Como eu te disse, eu não tenho opinião formada, isso para mim é novo, mas eu vejo isso com muita dificuldade de acontecer, porque propriamente a Globo que adquiriu os direitos da maioria dos clubes, né? E como é que você faz com a Série B, ué? Vão subir 4 e ano que vem vai ficar 24. Não, isso, eu não vejo possibilidade nisso, eu não participei dessa discussão, é um negócio assim que você me pegou até de surpresa, e particularmente eu acho que o campeonato tem que ser disputado dentro do campo, ele tem que ter toda a seriedade, que só assim terá um produto respeitado e que ninguém pode ter desconfiança nenhuma sobre esse produto. Para terminar com você, a Serrinha parou lá as obras. O Acioli também parado as obras aí nesse período de 14 dias. Mas quando parou lá no Acioli, né, antes de parar, você tinha que data para o estádio estar pronto para receber jogos da Série A sem o torcedor? Olha, Charles, é um negócio difícil prever, obra grande, e nós estamos com problema lá da iluminação, questão de insumos, a outra parada. Eu acho que essa parada agora é um contrassenso, né? Por que as obras públicas podem? Por que a nossa não pode? Nós estamos monitorando todos os funcionários lá que estão trabalhando todo dia, tentando acompanhar tudo. Então eu vejo assim, nossos governantes, eu não quero criticar ninguém, porque eu acho ruim as críticas num momento tão difícil, mas nós tivemos 4 meses para nos preparar, então porque ou fechamos cedo ou erramos aonde? Temos que fazer meia-culpa. Eu acho que nesse momento agora já é a hora de deixar as pessoas trabalharem, as pessoas levarem o sustento para dentro de casa, ninguém está suportando mais ficar preso em casa. Quem tem certeza que isso vai proteger as vidas? Eu acho que vai proteger as vidas é usar máscara, é tomar os cuidados necessários, ter o distanciamento, mas a gente poderia estar fazendo a obra lá, porque lá não tem aglomeração, cada um trabalha na sua, e vai ser muito ruim. Nós tínhamos a projeção para meados, final de agosto. Agora, meu amigo, só Deus sabe, infelizmente, nós podemos pagar um preço e não ter o nosso maior sonho, que era o Acioli à disposição desse campeonato. O Atlético estreia no dia 9 e 8 de agosto no Campeonato Brasileiro. Você já trouxe 2 reforços. Trouxe um zagueiro que veio do Corinthians e trouxe um volante, jogador de meio campo que veio do Grêmio. Até lá você contrata mais reforços? Contrato, eu estou no mercado buscando jogadores que tenham a nossa característica e espero qualificar o elenco, mesmo porque vamos jogar quarta e domingo, nós vamos ter que tirar jogador para dar uma recuperada física, porque senão vai vir uma lesão em cima da outra. Esse campeonato vai ser o campeonato da parte física e fisiológica. E a gente está trabalhando para reforçar a nossa equipe dentro das nossas possibilidades. Adson, obrigado por atender o Sistema Sagres de Comunicação. Um bom final de semana rubro-negro para você. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Entrevista verdadeira, tranquila e também com uma pessoa que é respeitada no meio esportivo do nosso estado.